Olá, bem-vindos a mais uma análise. Hoje, vamos mergulhar no informativo de jurisprudência 855 do STJ, de 1º de julho de 2025. Isso aí. A ideia é tirar o essencial para quem estuda para concurso, sabe? Bem direto, sem enrolação jurídica. Exato. E veio muita coisa, né? Tributário, civil, processo civil, previdenciário, até penal. Vamos focar no que, assim, tem mais chance de cair em prova. Ótimo. Começando então pelos repetitivos. Tema 1283. É sobre o PERSE, aquele programa para o setor de eventos na pandemia. A briga era sobre quem podia ter alíquota zero de PIS/COFINS, CSL e RPJ. Pois é. E o STJ definiu duas coisas-chave, olha só. Primeiro, precisa ter inscrição no cadastro antes da lei ser publicada. Isso meio que amarra a empresa ao setor, né? Para mostrar que ela já era dali. Ah, entendi. Não vale entrar depois só para pegar o benefício. Justamente. E o segundo ponto, quem está no Simples Nacional não pode acumular com esse benefício do PERSE. A Lei Complementar 123, lá no artigo 24, proíbe isso. Já tem um regime simplificado, não dá para pegar outro por fora. Fechado. Próximo, repetitivo. Tema 1261. Esse é interessante. Bem de família dado em hipoteca para garantir dívida de empresa. Pode penhorar ou não? Então, a regra geral é que não pode, né? Impenhorabilidade. Mas tem a exceção da hipoteca. Só que o STJ disse essa exceção só vale se a dívida, o dinheiro, de alguma forma, beneficiou a própria família. Certo. E como prova isso? Aí que tá o pulo do gato. O STJ dividiu. Se só um dos donos do imóvel é sócio da empresa devedora, o credor que tem que se virar para provar que a família se beneficiou. A regra é não penhorar. Ok. Agora, se todos os donos do imóvel são os únicos sócios da empresa, aí inverte. Presume-se que a família levou vantagem sim, e são os donos que têm que provar que não levaram, para tentar salvar o imóvel. Tem que ver a boa-fé também, né? Faz todo sentido. Agora, primeira turma. Um ponto rápido sobre aposentadoria por tutela antecipada, aquela liminar. Se ela cair depois, o tempo que a pessoa recebeu conta para aposentar? Não, não conta. Tutela é provisória, né? Se cai, é como se nunca tivesse existido para esse fim. Tempo de contribuição exige, contribuição efetiva, dinheiro no caixa do INSS. Isso vai na linha do tema 692, que fala sobre devolver o dinheiro recebido indevidamente. Entendido. Vamos para a segunda turma. Terrenos de marinha, um clássico. E o laudêmio na permuta no local. O dono troca o terreno por apartamentos que vão construir ali. Paga laudêmio na volta desses apartamentos? Paga sim. O STJ entendeu que são duas transferências onerosas separadas. Uma é o terreno indo para a construtora, a outra são os apartamentos prontos voltando para o antigo dono. Não é a mesma propriedade continuando. Mesmo que eles combinem que uma parte do terreno era reservada. É mesmo assim. Esse acordo particular não vale para a União se não tiver o desmembramento certinho, registrado e tudo mais. Terceira turma agora. Canabidiol e plano de saúde. Tema quente. O plano tem que cobrir remédio à base de canabidiol para usar em casa, mesmo fora do rol da ANS? Olha, a regra geral que o STJ afirmou é que não. A Lei dos Planos, 9.656, exclui remédio de uso domiciliar da cobertura obrigatória, salvo umas exceções bem específicas. E aquelas regras novas de cobrir fora do rol? Não superam essa exclusão específica para remédio domiciliar. As exceções seriam, por exemplo, se for caso de internação domiciliar ou se o remédio precisar ser aplicado por profissional de saúde, sabe? Aí talvez. Entendi. Outra da terceira turma. Acidente de carro. Pneu estourou por defeito de fabricação. E aí, o motorista responde pelo acidente? Se provar o defeito de fábrica, não. O STJ considerou isso fortuito externo. É algo que foge totalmente ao controle do motorista, ligado ao produto. Quebra um nexo causal. Como assim, quebra o nexo? É como se o motorista fosse só um instrumento, um corpo neutro. Ele não causou o dano por vontade ou negligência na direção. A causa foi o defeito do pneu. A responsabilidade aí seria do fabricante, pelo Código de Defesa do Consumidor. Claro. Ainda terceira turma, duas sobre gratuidade de justiça.
Se eu peço a gratuidade depois, já no meio do processo, tenho que provar que fiquei mais pobre do que antes. Não precisa provar que piorou. O juiz olha a sua situação financeira agora, no momento do pedido. Mas atenção, hein? A gratuidade não volta no tempo. Não cobre as custas que já venceram antes de você pedir. Boa dica. E a outra? O relator nega a gratuidade sozinho, numa decisão monocrática, e já manda pagar as custas do recurso na hora. Pode isso? Não pode, não. Se o relator nega, você tem o direito de recorrer dessa decisão para o colegiado com um agravo interno. A obrigação de pagar só nasce depois que o colegiado confirmar a negativa ou se passar o prazo para você recorrer. Exigir antes é limitar o acesso à justiça. Perfeito. Quarta turma. Lei do superendividamento. Na audiência de conciliação, o devedor apresenta um plano para pagar. Se o banco, o credor, não aceita, ele sofre alguma punição? Nenhuma punição só por não aceitar o plano. O credor não é obrigado a aceitar ou a fazer contraproposta naquela hora. As sanções da lei, tipo suspender a dívida, só acontecem se o credor faltar na audiência sem uma boa desculpa. Ah, então a recusa só leva o caso para frente? Exato. Se não tem acordo, aí pode começar a fase judicial para tentar rever os contratos e impor um plano. Quinta turma, Lei Maria da Penha. Assistência jurídica para a vítima. É obrigatório ter advogado ou defensor acompanhando a mulher em tudo? Sim, é obrigatório em todos os atos do processo, seja civil ou criminal, inclusive no tribunal do júri. A defensoria pode até ser nomeada logo de cara, mas a vítima sempre pode contratar um advogado particular se quiser. E pode um defensor atuar pela vítima e outro pelo réu no mesmo processo? Não dá conflito na defensoria? O STJ diz que pode, não viola a unidade da defensoria, garante a especialização e o direito de defesa de ambos os lados. Para fechar os julgados. Sexta turma. Aberratio ictus, o erro na execução. O sujeito atira nos policiais, mas erra e acerta um pedestre que não tinha nada a ver. Como ele responde? Ele responde como se tivesse acertado quem ele queria mirar, ou seja, os policiais. Nesse caso, seria tentativa de homicídio contra os policiais. Isso está no Código Penal, artigo 73. Mas e o pedestre que foi atingido? Não responde por nada em relação a ele? Não como um crime separado, tipo tentativa de homicídio com dolo eventual contra o pedestre. Só se responderia por 2 crimes, concurso formal, se ele tivesse acertado também os policiais. Como só acertou o pedestre por erro, a responsabilidade se concentra na intenção original, que era contra os policiais. Entendi. Muita coisa importante. E para finalizar, tem as afetações a repetitivos, né? O STJ selecionou mais temas para uniformizar. Sim, só para mencionar rapidamente. Temas 1361, prescrição e medida socioeducativa. 1362, quando nasce a obrigação de IRPJ-CSL na devolução de imposto pago a mais. 1363, se a nota fiscal eletrônica já serve para cobrar ICMS sem precisar da GIA. 1364, crédito de PIS/COFINS sobre o ICMS que vem na compra. 1365, se o dano moral é automático quando o plano de saúde nega cobertura. E 1366, usar perícia de outro processo para provar tempo especial de aeronauta. É bom ficar de olho nisso. Ufa! Cobrimos o essencial do informativo 855. Foi uma passada geral, mas com os pontos-chave, eu acho. Sim, e fica uma reflexão, né? Vimos decisões importantes sobre acesso à justiça, como na gratuidade e proteção de vulneráveis, superendividamento, Lei Maria da Penha. Pensando nisso, qual seria o próximo passo na prática, seja na lei ou na interpretação dos tribunais, para fortalecer ainda mais esses direitos no dia a dia das pessoas? Ótima pergunta para a gente pensar. Agradecemos a quem acompanhou essa análise. Até a próxima!